Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho quem mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça um novo jeito Quali de ajudar. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando hoje o painel 36 do primeira conferência, primeiro congresso digital da Covid-19, que tem como tema central repercussões jurídicas e sociais na pandemia. O nosso painel hoje vai tratar sobre a proteção e defesa dos animais. Queria agradecer desde já a presença e a colaboração, não só com toda a advocacia, mas com toda a sociedade brasileira, do doutor Henrique Carvalho, doutor Reinaldo Veloso, doutora Rosana Jambo, que hoje vão palestrar para a gente nesse painel. Também não posso deixar de registrar e parabenizar o Conselho Federal da OAB, a diretoria, a ENA e todos os conselheiros federais que têm lutado incansavelmente para se manter distantes, sim, mas não isolados, de maneira que eu quero parabenizar todo o sistema OAB pelo excelente trabalho que tem realizado. E queria desejar a vocês excelentes palestras, que hoje os trabalhos aqui nesse painel sejam muito proveitosos e que todos saiam satisfeitos. E o primeiro palestrante é o doutor, pela nossa pauta, doutor Henrique Carvalho. Doutor Henrique Carvalho, a palavra está com o senhor. Seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui. Bom dia a todos. Gostaria também de parabenizar a OAB por essa iniciativa, a oportunidade para falar de um tema tão relevante, um tema mesmo da pandemia e antes mesmo do problema que a humanidade hoje enfrenta. Já era muito discutido e debatido aqui no Nordeste, que é a relação entre o direito dos animais e a sociedade, o direito dos animais e o homem, esse equilíbrio, essa harmonia que deve permear não só a relação entre seres humanos, mas também a relação entre os homens e os animais, como também sujeitos de direito. Gostaria de parabenizar, e aí eu faço na pessoa da doutora Rosana, pelo trabalho que eu presencio, que eu acompanho e que eu vejo de relevante na defesa e proteção dos animais. Aqui em Alagoas, o trabalho da Comissão do Bem-Estar Animal é um trabalho que nos orgulha enquanto advogados, enquanto seres humanos, e nos orgulha enquanto integrante e opinião em qualquer lugar, em qualquer sociedade. Eu vou fazer um compartilhamento de tela, que eu acredito que vai facilitar a nossa comunicação. E aí,
Bem, eu vi a oportunidade de falar para os, uma oportunidade também de mostrar e trazer à luz o conhecimento sobre uma prática esportiva, cultural do Nordeste, que por muitas vezes foi incompreendida pelos demais colegas advogados, pelas pessoas que não compartilham, não convivem na sociedade nordestina, na cultura nordestina, desconhecem a prática da vaquejada e, por esse motivo, a condenam como uma prática que causasse maus tratos aos animais. E o que é que isso tem a ver com as repercussões jurídicas e sociais da pandemia? Tem a ver que eu gostaria que os senhores conhecessem a relevância social, dessa prática aqui no Nordeste, não apenas cultural, e consiga compreender que, além do aspecto social que ela envolve, há também um aspecto cultural, e ficou demonstrado por diversos estudos que é traço. E aí, se não causa maus tratos, se é relevante socialmente, e trabalhado para que não cause maus tratos e possa ser executada de uma forma que sempre foi há mais de 118 anos no brasileiro. Sociais, esses dados são antes, durante e pós-pandemia, eles persistem acerca do que eu estou falando. Quais são os aspectos sociais desse esporte? A vaquejada, para vocês terem ideia, a partir do momento que tem que ser feito um trabalho para arrecadação de alimentação para as pessoas envolvidas e as famílias que, para terem ideia, foram arrecadadas 22,7 toneladas de alimentos, R$ 117.670 para 866 famílias de todo o país que vivem diretamente, que dependem diretamente, socioeconomicamente, da vaquejada. Esses números, ele é pequeno quando você leva em consideração os dias de eventos. Nos dias de eventos, você tem, em média, 50 profissionais trabalhando em cada evento. Nós temos uma média, muitas vezes, de 5 mil vaquejadas por ano. Finais de semana, quando você congrega todo o Nordeste, você tem cerca de 100. Então, esses dados eu consegui, através de um sócio, para convencê-lo de fazer, e ele não conhecia, que a vaquejada no Nordeste, ela tem mais público do que o futebol. Ela é ignorada, porque o direito ele não pode ser ignorado a réplica. Henrique, tá dando problema de conexão aí com você. Para a gente não perder a dinâmica, o tempo que você corrige aí a conexão, nós vamos passar para o próximo palestrante, doutor Reinaldo, para não perder a dinâmica aqui do painel. Doutor Reinaldo, o senhor está com a palavra. Então, eu posso começar ou o colega vai terminar dele? Não, pode começar o tempo que ele consegue consertar lá a conexão. Tá, então, tá certo. Então, eu vou aqui passar para vocês a nossa... Nossa, já está chegando aí a tela nossa da comissão aqui? Recebeu aí o slide? Já posso começar efetivamente? Não? Ou travou também? Tá. Hoje nós vamos comentar sobre animais em condomínios, que é o tema original do nosso painel, sempre com a ideia da harmonia que deve acontecer entre os condôminos, principalmente nesse período de pandemia que a gente está vivendo hoje, né? Que todo mundo está mais estressado,
todo mundo tem que ficar trancado dentro de casa pelo bem da saúde do próximo, inclusive, também, não só dos familiares, não só de quem a gente ama, mas também do próximo. Então, dentro desse contexto de pandemia, a gente apresenta aqui uma ideia para aqueles colegas que já são das comissões de direito imobiliário, direito condominial, isso não é surpresa, mas para os colegas que são de outra comissão, de repente, pode auxiliar um pouco no sentido até de abertura de mercado, que essa foi a ideia do evento, essa também foi a nossa ideia em trazer para cá essa sugestão de palestra. Tenho rendo aqui minhas homenagens à comissão, meus colegas aqui do Rio de Janeiro, por isso esse slide aí. Em segundo lugar, gostaria também de externar na pessoa da colega Rosana Jambo, aqui presente, preside a comissão lá de Alagoas, o meu carinho, meu afeto, meu abraço a todos os colegas e as colegas da Comissão Nacional que estão no seu dia a dia, na sua labuta, né, e se fazem aqui representar pela presença da doutora Rosana. De forma que externo aqui meus respeitos, meus carinhos a todos vocês, com essa imensa dificuldade que vocês têm de lutar, porque o nosso Brasil é um país gigantesco, né, é um país que é um continente, e cada estado tem uma peculiaridade diferente, que nos resulta nessa nossa luta pelos animais. Portanto, a nossa ideia aqui de apresentar os animais em condomínios é uma abrangência geral e comentarmos, mais uma vez, ressaltarmos mais uma vez a necessidade da conversa, do diálogo entre os condôminos. Às vezes o direito dos animais tem que prevalecer, mas às vezes o tutor do animal tem que entender que ele está errando e que ele tem que se adaptar também à comunidade, ou seja, diálogo. Essa é a proposta da nossa conversa hoje aqui. A Constituição Federal, né, ela define lá o direito de propriedade, né, e os animais estão inseridos nesse direito de propriedade. A Constituição consagra, como se vê na tela aí, o direito de propriedade, lá no artigo 5º, né, todos têm igual perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, etc, etc, etc. Ou seja, ela garante o direito da propriedade. A gente vai chegar lá. Infelizmente, o animal, na Constituição Federal, no Código Civil, ele ainda era, no artigo 82, considerado como coisa, como uma propriedade. Então, hoje, no presente momento, ele é considerado como coisa, como uma propriedade, nós vamos tratá-lo aqui como coisa, como uma propriedade, porque sob o aspecto de direito condominial, as coisas se equivalem no campo jurídico. Vamos lá. É garantia do direito de propriedade, lá no artigo 170. Por que eu estou falando nisso? Porque existem brigas pelo condomínio de tirar os animais de dentro dos apartamentos, e nós vamos ver daqui a pouco que é um direito de propriedade do condômino ter o seu animal dentro do apartamento, desde que, claro, em condições que não perturbem o direito dos outros. Nós vamos conversar aqui. Então, o artigo 170, né, fala na ordem econômica, que é fundada no trabalho, etc, etc, etc. Mas observe lá o inciso 2, em negrito. Defende a propriedade privada. Bem claro isso, né, não só na área civil, no Código Civil, mas também na Constituição Federal. Assim, o proprietário de qualquer imóvel, isso é uma figura ilustrativa, né, querendo dizer que todo mundo pode fazer o que quiser, claro, dentro de seus limites, mas tem liberdade para fazer, dentro da legislação vigente, o que puder fazer. O que quiser fazer dentro do seu condomínio, é livre para administrar a vida do seu bem, no seu exercício do seu direito de propriedade, ali viver, traçando ele próprio as regras, normas, dentro da sua unidade habitacional. Claro que sujeito à convenção do condomínio, né, nos seus itens válidos sob o ponto de vista jurídico, sujeitos também a regulamento interno, mas, no modo geral, ele tem direito de ficar livre, de fazer o que ele quiser, de ter uma liberdade efetiva dentro do seu bem imóvel, porque é o direito de propriedade que a gente se referiu no texto anterior. O simples latido de um cão, por exemplo, quando o seu dono chega em casa fazendo a festa, porque o tutor chegou em casa do trabalho, ele não pode ser considerado um incômodo com a vizinhança, né? A mesma situação também, quando bate uma porta do vizinho, o cão dá umas latidas, é preciso também que o morador vizinho tenha também um certo entendimento. O que não pode é o cão latir o dia inteiro, nós vamos falar isso aqui já já. Agora, é preciso essa compreensão, né? Se apenas o barulho for questionado, sem a fonte, né, certamente não teríamos nenhum condomínio com crianças, por exemplo. Certa vez, numa palestra, me perguntaram: mas o senhor quer comparar criança com animal? Sim, nesse lado, sim, porque você está discutindo a fonte ou está discutindo barulho. Barulho é barulho. É o garoto que treina bateria, não é? É o marido que briga com a esposa, a sogra se metendo na briga. Então, a gente está falando na fonte. Não está falando na fonte, está falando no barulho. Então, se você está discutindo barulho,
Barulho, um neném chorando 3 horas da manhã é igual um latido. Ah, mas eu tenho que ter complacência com uma criança. Isso é outra história. A gente não está falando em complacência, está falando em barulho. Não se está discutindo a fonte. Ah, se o cachorro latir 3 horas, eu não aturo. Se um bebê chorar 10 horas, eu sou obrigado a aturar. Não, a gente não está comparando criança com animal, não é isso aqui. O que a gente está colocando é o barulho, não é a fonte do barulho. Porque o condomínio que perturba o condomínio do lado, o morador do lado, os moradores nas proximidades, é o barulho, não é a fonte do barulho. Aqui no meu prédio, às vezes, a gente tem obra. As obras fazem muito barulho e não são animais. Então, a gente não tinha que fazer obra, enfim. Então, o que está se discutindo aqui, para se deixar bem claro, não é comparando criança com animal. Animal humano com animal não humano. Essa é a complacência em si de quem faz o barulho. Então, barulho é barulho para qualquer um. É preciso acabar com essa inconstância de se não suportar barulhos pequenos de animais, achando que outros barulhos, como obra, briga, quebra de prato, etc., 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 são suportáveis. Barulho é uma coisa, fonte do barulho é outra. Que fique bem claro isso, mas isso é só um desenho ilustrativo. Olha só, isso também incomoda, podem até dizer que não, mas entre 4 paredes vão dizer que incomoda. Isso também incomoda, não é? E isso aqui muitas vezes incomoda. Então, barulho é barulho. Então, é preciso que o dono do animal tenha responsabilidade e não permitir que o seu animal incomode as outras pessoas. Claro, tem que ter responsabilidade a esse ponto. E é preciso também que as pessoas que escutam um animal fazer barulho, se esse animal faz um barulhinho de meia hora, uma hora, entendam que é um barulho provisório. Então, tem que ser sempre como um acordo. Claro, não estou dizendo aqui que o animal tem direito de latir o dia inteiro, não é nada disso. Estou falando aqui na complacência que temos que ter, independente da fonte de quem faz o barulho. Por isso, em condições naturais, o condômino, o morador, aquele que está habitando a unidade habitacional, ele tem direito, sim, de ter seu animal dentro do condomínio, e nós vamos ver como é que ele tem esse direito aqui. No caso de latidos intermitentes e constantes, a solução não será a retirada do animal, mas verificar qual é a razão. Porque às vezes esse animal está doente, ele está sendo submetido a maus tratos, e até o tutor é culpado disso. E aí o animal está com desconforto. Então, esse animal ele deve ser conduzido ao médico. Como é que as pessoas que estão chateadas com esse acontecimento têm que fazer? Elas têm que ir no livro de reclamação, que cada condômino tem, e fazer a reclamação, que cada condomínio tem, e o síndico, munido desse livro, ele se dirige ao condômino tutor do animal, e esse condômino tutor do animal que late intermitentemente e está perturbando a comunidade, deve proporcionar um tratamento a esse animal. Vejam vocês que, até nesse caso, é necessário diálogo na sociedade. Qualquer contenda, nós mesmos já sabemos que um bom acordo é melhor que um longo conflito. E no condomínio a gente recomenda isso também, principalmente agora na pandemia, que os nervos estão à flor da pele. Diálogo, conversa, a gente chega sempre ao denominador comum. Não existem partes certas. Existe uma sociedade que precisa ser corrigida nos seus valores, nos seus paradigmas, para se avançar e criar harmonia nessas relações. E a harmonia se faz, indubitavelmente, com diálogo. Contra a proibição de existência, por exemplo, ou permanência de animais nos condomínios, se você tiver isso numa cláusula na convenção, cabe a anulação dessa cláusula, né? Não da convenção toda, mas da cláusula que está dizendo que você não pode ter o teu animal lá. Por isso a gente se reporta ao direito de propriedade. A situação do animal fazer barulho ou incomodar o teu vizinho não é, repito, como no slide anterior, tirar o animal. É você tratar o animal, dar um prazo para o tutor cuidar do animal. Evidente. Se você tem um monte de animais sujando o apartamento, fedendo para os vizinhos, evidentemente que ninguém é a favor disso. A pessoa tem que receber. Nós tivemos aqui agora, no Rio de Janeiro, uma sentença há poucos dias, que o juiz determinou, agora, 15 dias, 10 dias, que o juiz determinou que a mulher tirasse, a senhora tirasse os 20 gatos que ela tem na casa dela. Mas não é porque tinha 20 gatos lá. É que segundo os laudos, segundo a reportagem, os animais estavam com muito xixi, muito cocô, passando por baixo da porta. Aí a gente está tratando uma outra questão. O teu direito termina quando começa o do próximo. Né? Adiante. É nula, sem efeito, qualquer cláusula da convenção que proíba a existência em caráter normal de cães e gatos no seu apartamento. Nós temos lá, por isso eu falei antes do direito de propriedade. Então não pode, eu digo isso, gente, porque eu recebo muitas queixas aqui no Rio de Janeiro de moradores de condomínio, a gente procura ajudar, e é um mercado para os colegas advogados também, né? Porque aqui, quando a gente lida com animal,
a gente não cobra, a gente faz pro bono porque a gente entende que causa de amor não se mexe com mercantilia. Mas causas condominiais, que você está lidando em ações para o tutor, a gente entende que é um mercado de trabalho para os colegas advogados. Por isso, por isso eu propus essa pauta de animais em condomínios, que o colega que não está muito familiarizado com isso tem um mercado também. Hoje você tem síndicos que querem proibir as pessoas terem animal nos apartamentos, só pelo fato de estar o animal lá. Às vezes o cara tem um cachorro grande e eles querem proibir o cachorro grande de estar lá. E não pode, é direito de propriedade. Isso está tendo aqui no Rio de Janeiro muitas demandas judiciais. E, sem dúvida nenhuma, como é a ideia desse nosso painel, essa demanda de direito dos animais nos condomínios, ou animais nos condomínios, ou condomínios em animais, ela está abrindo o mercado de trabalho para os colegas advogados, né? Dentro da legislação vigente, porque você tem conflitos, áreas de passagem, que nós vamos mostrar aqui para vocês. Olha lá, é crueldade obrigar cães dóceis de pequeno porte a transitar de focinheira. Você tem regimento interno, regulamento internos e algumas convenções mais recentes que obrigam todos os cães a usar focinheira. Não há necessidade. O cão comprovadamente dócil, que ele não agride, e a gente vai ver aqui como a gente vai conseguir isso, a gente vai conseguir isso através do laudo veterinário. O veterinário declarando, né, o veterinário devidamente com seu cadastro no conselhos regionais, declarando que esse animal ele não é raivoso, ele não é doente, ele não é capaz de atacar ninguém, então transmite doença. Esse documento é um salvo-conduto, o teu bichinho passar para lá e para cá com você e não ser endemoniado pela gestão condominial. Então, a gente tem muito essa desculpa. Por isso já está abrindo mercado e a médio prazo vai abrir mais mercado ainda para os colegas que queiram militar nesse campo. Cão bravos devem transitar pelos elevadores e áreas comuns, claro, com a coleira e, claro, com a focinheira. A coleira para evitar que ele ataque algum morador, ataque um cãozinho menor. Então, tudo no bom senso. O cão é mais agressivo, o cão é capaz de atacar, evidentemente tem que ter a focinheira, tem que ter a coleira curta para você, enquanto você está no trânsito da área de condomínio. Mas o cão dócil, o cão pequenininho, não há necessidade de se colocar isso, né? Cães de grande porte, considerado bravo, devem transitar pelos elevadores, áreas comuns, sempre portando coleira e focinheira. Isso não tem nenhuma dúvida a esse respeito. Depois tira quando chegar na rua, se a legislação permitir local, etc. Mas também a utilização da focinheira ela tem que ser bem escolhida. Ela não pode, obviamente, tampar a respiração, impedir o movimento externo da língua, senão o tutor, naquele momento, ele está fazendo maus tratos com os animais. Então é preciso que quem quer ter animal tenha consciência que o animal é um ser vivo, sente fome, sente frio, sente medo, tem sentimentos e nos transmite muito amor, muitas vezes mais até que os animais humanos. Então você está lidando com uma vida que está conosco aqui de passagem nesse plano terreno. Ao contrário do que muitos entendem, nós estamos nesse planeta aqui, no plano terreno, passagem rápida. O amanhã, olhem para trás e vejam como lá atrás foi ontem. E os animais estão conosco nessa grande caminhada aqui nessa vida. Então, nós temos que ter respeito por eles. Quem não gosta de animal, ninguém é obrigado a amar ou gostar de animal. Tem que ter respeito. Então, até no ato da focinheira, é importante para o tutor, isso eu estou falando aqui, a responsabilidade é para o tutor, ter aí uma focinheira que permita que o cachorro tenha lá os hábitos dele, botar a língua para fora, que ele respira também pela língua, enfim. Outra situação que a gente tem que conversar também, configura constrangimento ilegal, os colegas advogados que não estão na área, a decisão de assembleia ou de convenção ou de regimento interno que obrigue condôminos a transitar com seus animais pelas escadas, proibindo de conduzir pelos elevadores. Nós vamos ver daqui a pouco que animais com problemas cardíacos comprovados pelos laudos veterinários, se esses animais forem obrigados a transitar nos condomínios por área de aclive, você, colega advogado, pode conseguir uma decisão judicial desconfigurando, tirando essa decisão do síndico para que esse animal só ande em área de aclive, porque ele é cardíaco. Ele vai poder andar em outras áreas que não sejam de aclive, área de subida. Vejam como a sociedade está entendendo hoje. As tradições estão mudando, os paradigmas estão mudando, o direito está mudando, porque a sociedade está mudando. Obrigar animais a subir escada, como eu disse, é prática de crueldade, vedada pela Constituição Federal, ainda mais se ele for obeso, como está no desenho ilustrativo aí, se ele for idoso, se ele tiver problemas cardíacos, claro que tudo isso comprovado. Vejam vocês a nova conotação jurídica dos animais. Reinaldo, só avisando, tem 5 minutos ainda. Tá bom. Obrigado. Vou tentar acelerar, então. Então, é contestável também o direito de ir e vir do guardião do animal. Não é?
condomínio, qualquer cláusula restritiva com esse respeito é uma demanda para o colega advogado, né, originário aqui, inclusive, nesse nosso evento. Quantidade de animais nos condomínios. Quantos animais pode ter condomínio? 20, 30, 40? O direito de propriedade assegura o condômino a quantidade de animal que ele for aprazível. Ué, mas pode botar 200 animais no condomínio? Obviamente que não. Obviamente que é o bom senso. Mas tem condomínios que não querem deixar 5 animais. Tem condomínios que não querem deixar 3 animais. Então, o que regra não é necessariamente a quantidade de animais, é o bom senso que tem que existir e a limpeza dos animais, a assiduidade, o cocô, o xixi que não pode ter. Aos colegas advogados, eu peço atenção, isso vai ser motivo de muitas demandas daqui para frente, porque cada vez mais, na medida que a luta pelos animais avança, as demandas, os conflitos vão ser grandes, o que abre o mercado para os colegas. Mas o diálogo é sempre importante. Aqui uma figura ilustrativa, é de responsabilidade do condômino que manter os animais em sua unidade, conservar asseio, limpeza, conservação, né? O condômino, o tutor do animal, dos animais, tem a sua responsabilidade perante o condomínio, é muito importante ressaltar isso. Ter a caderneta de vacinação em dia, é muito importante também. Proibir um visitante, aqui eu fiz uma figura ilustrativa, ao contrário, né? Proibir um visitante de ser acompanhado pelos animais. Você tem uma pessoa que vai te visitar na tua casa e ela está levando o cachorrinho dela. O condomínio não pode permitir isso, que é constrangimento ilegal para o tutor do animal visitante. O que ele pode regrar é a focinheira, se for um animal grande, é o tratamento, exigir a caderneta de vacinação, isso o condomínio pode exigir. Mas proibir de uma visita tua levar um animalzinho, não pode, porque é constrangimento ilegal. Vejam como a legislação está aumentando, olha lá. E aí tem algumas dicas aí, se for violado o direito, né? Registrar queixa na delegacia, propor ação judicial, ordinária, desconstituição de determinação do síndico. Tem muitos síndicos hoje que proíbem alimentar os animais em suas áreas comuns. Propõe ação judicial, cautelar, enfim. Para os colegas advogados, isso tem um mercado interessante, que já está acontecendo e vai ser muito grande no futuro. Sempre, repito, fomentando o diálogo, a conversa, mas, sobretudo, é um mercado de trabalho, né? Propor ação judicial contra a proibição de ingresso de visitantes com os seus animais, é possível, desde que se adapte, que tenha, claro, as regras de visita, tudo regrado, tudo conversado, tudo dialogado. E, com isso, todos ficamos felizes. Os tutores dos animais, os condôminos, o síndico, enfim, uma sociedade digna, uma sociedade séria, é uma sociedade que respeita o meio ambiente e os animais que estão neles inseridos. Ao contrário do senso, uma sociedade que assim não pratica é uma sociedade, sem dúvida nenhuma, cujo único destino é o fracasso. E nós temos, no Brasil, está mostrando isso para o mundo, mudando os seus conceitos, mudando a sua realidade. Eu queria, mais uma vez, aqui agradecer os colegas que proporcionaram, que estão comigo aqui nessa conversa, a OAB que proporcionou esse espaço, né, para que a gente possa falar e mostrar, sobretudo, que o direito dos animais está mudando, claro, tudo dentro do entendimento, ninguém está aqui de forma radical, a gente defende, sim, o direito dos animais, defendemos que os animais têm fome, têm sentimentos, e os últimos entendimentos do Supremo Tribunal Federal com relação aos animais e com relação a qualquer tipo de atitude com relação aos animais. Hoje nós temos, por exemplo, uma liminar do ministro Gilmar Mendes que proíbe sacrifício e dos resgates de animais oriundos de maus tratos. Vejam vocês, no Brasil inteiro, nem juiz pode dar sentença que possa matar, sacrificar, eutanasiar animal resgatado de maus tratos. Então, todos os entendimentos supremos até agora são entendimentos que práticas que conduzem os animais ao sofrimento, elas de fato fazem os animais sofrerem. O que é isso? É mais do que a OAB dizendo. É, na verdade, o Supremo Tribunal Federal apontando para um novo caminho de, pelo menos, respeito por esses seres indefesos. E a OAB cumpre o seu papel nos níveis regionais, com as colegas representadas tão bem aqui pela doutora Rosana Jambo e também no plano federal, quando resolveu criar a nossa comissão. Minha saudação aqui ao querido Felipe Santa Cruz, minha saudação aos presidentes regionais da OAB, minha saudação a Luciano Bandeira e Ana Tereza Basílio, presidente e vice-presidente aqui do Rio de Janeiro. Minha eterna gratidão a todos vocês por abrir esse caminho, não de confronto, mas esse caminho de diálogo por esses seres de defesa. Muito obrigado pela gentileza de vocês. Nós te agradecemos, parabenizamos, doutor Reinaldo, pela explanação. Doutor Reinaldo, que é presidente da Comissão Especial de Proteção e Defesa dos Animais da OAB Nacional. Parabéns, muito obrigado.
E passo a palavra à doutora, em ato contínuo, a doutora Rosana Jambo. Está com a palavra, doutora. Olá, muito bom dia. É realmente também uma satisfação falar com vocês, doutor Henrique, doutor Alessandro, doutor Reinaldo, meu agradecimento também ao doutor Nivaldo Barbosa, Fernanda Marinella, aos amigos da comissão da seccional da OAB Alagoas, da Comissão de Bem-Estar Animal, e é com grande prazer que eu volto a falar sobre o tema que já é recorrente, é o tema do abandono. E os efeitos dessa pandemia vêm a ser colocado na nossa sociedade um índice crescente de abandono. Estava, inclusive, comentando isso com o doutor Henrique, porque nós temos cada vez mais medidas punitivas que serão trabalhadas pela Comissão de Bem-Estar Animal da OAB Alagoas, notificação de agressores, encaminhamento à polícia, medidas de encaminhamento tanto à autoridade policial quanto ao Ministério Público, ações criminais que visam coibir a prática de maus-tratos, mas nós não temos a outra vertente sendo devidamente trabalhada. Qual a vertente? É a vertente da saúde. Nós precisamos de investimento urgente na saúde. E não se diga saúde animal, é saúde única, que envolve animais e envolve pessoas. Então, nós precisamos acabar com essa mentalidade de que o animal tem que ser tratado somente pelo âmbito do bem-estar, quando o bem-estar animal não existe sem a saúde para aquele ser. Para aquele ser que, como bem o doutor Reinaldo Veloso mencionou, sente fome, sente frio, está sob aflição, sofre maus tratos, tem um sofrimento contínuo nas ruas, porque nasce e morre em inanição, com zoonoses. Então, é preciso modificar essa noção, esse senso comum. Então, como é que nós podemos modificar e diminuir situações de maus tratos no futuro? É investindo na saúde. Nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Então, eu fiz aqui alguns apontamentos que tendem justamente a discutir a origem dessa grande problemática do abandono, que nós sentimos agora de modo muito mais alarmante com a pandemia, e só vamos resolver esse problema investindo na fonte, no nascedouro desse problema, que é a saúde. Como todos nós sabemos, nós temos aí que os animais são fontes de zoonoses. É sabido por todos nós que trabalhamos com animais. Não precisa ser profissional da área para saber disso. Mas nós fazemos uso, inclusive, de uma grande parceria, vou citá-la, porque é uma referência aqui em Alagoas, a doutora Eveline Marques, uma veterinária que nos ajuda, parceira da Comissão de Bem-Estar Animal, e nos coloca toda a par dessa problemática da saúde, da esterilização que é necessária, do que é preciso para melhorar a qualidade de vida desses animais, mudando paradigmas. E paradigmas só são realizados com conhecimento, só são modificados com conhecimento. Então, nós temos aí que, em relação às zoonoses, somente o cão é capaz de proliferar cerca de 50 delas, 50 zoonoses. Então, como tratar de bem-estar animal dissociando uma coisa da outra? Não há como fazê-lo. Nós, inclusive, tivemos uma audiência em Brasília com o nosso representante alagoano, o nosso deputado federal Max Beltrão, que hoje comanda, inclusive, uma frente parlamentar de proteção e defesa dos animais, né? Meus agradecimentos também a ele, gratidão por estar aí trabalhando nessa frente. E essa audiência teve como finalidade tratar do problema da esterilização, para que níveis de abandono diminuíssem, níveis de pessoas que frequentam o SUS também diminuíssem, porque diminui o gasto público com essas pessoas, que já não são mais afetadas pelas zoonoses oriundas dos animais, níveis de abandono que também vão diminuir, ou seja, é um ciclo vicioso que tem como nascedor o problema da saúde, da castração. Então, o que foi que a doutora Eveline levou de modo muito responsável para o deputado e para debate sobre castração? O papel do Estado, que significa prestar informações básicas ao cidadão sobre manejo, sobre criação desses animais. Então, ele teria responsabilidades, porque hoje cão e gato é criado solto.
Inclusive, gatos criados soltos são um grande problema para os animais silvestres. Então, nada disso vem sendo debatido como saúde e simplesmente como bem-estar animal. Quando volto a dizer, não existe como dissociarmos uma coisa da outra, não tem como fazer. Então, nessa audiência, nós tratamos da responsabilidade do cidadão, da importância da castração e nos índices futuros para minimizar o problema de maus tratos de abandono em saúde. Então, o que é preciso fazer para a saúde única? Investimento. É preciso investir em rubricas orçamentárias e custeio contínuo na saúde desses animais que interferem na saúde das pessoas. É preciso abrir a mente para a questão da saúde, para tratar do problema no nascedouro, para que possamos ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais digna para os animais, para que possamos tratar desses direitos de forma igualitária, para que possamos discutir bem-estar animal, discutir políticas públicas, discutir adoção, mas realizando o investimento nesse segmento. Não teremos qualquer tipo de melhoria de qualidade de vida para esses animais se nós não tivermos esse investimento, se nós somente atuarmos nas medidas punitivas. Não sairemos do lugar. E não temos saído do lugar por vários anos. É sabido por todos que nós estamos, que é de conhecimento comum, enxugando gelo. É um ciclo vicioso. E aí eu volto, então, a medidas protetivas, medidas punitivas, medidas de dignidade, medidas de bem-estar animal, proteção, defesa dos animais. Nos falta lei? Não nos falta lei. Para punir, inclusive, falta. Temos, inclusive, lutado com toda a Comissão Nacional para apoiar projetos que visam o aumento de crimes de maus tratos contra os animais. Por quê? Porque é necessário. Hoje, um animal vale menos do que um objeto. Um crime de furto tem uma pena adequada. Um crime para quem esfola e mata um animal tem uma pena de 3 meses a 1 ano. A pessoa sequer vai presa. Então, é preciso mudança nesse sentido? Claro, óbvio que sim. É necessário medidas urgentes para que criminosos que praticam crimes contra os animais sejam presos, tenham medida de liberdade privativa, seja privado de sua liberdade. É preciso reclusão, é preciso cadeia para esses crimes contra os animais. Então, nessa esfera, sim, precisa ser modificada. Agora, no sentido da saúde, nós precisamos de investimento. Então, precisamos nos cercar de profissionais, técnicos, conhecimento científico, para prestar todo esse assessoramento aos nossos representantes, para que haja realmente esse investimento tão necessário. Então, é preciso lei para aplicar medidas de castração em municípios, em estado, pelo governo federal? Claro que não, porque já existe uma lei federal para isso. É preciso que nós saiamos dessa inação e passemos para a executoriedade. É preciso executar as leis de esterilização que nós já temos, onde o Estado foge com recurso, porque não quer saber de investir na saúde dos animais, município também, né, retira a sua responsabilidade, o Estado idem. Então, quem vai custear? São ONGs? São abrigos? É a sociedade civil organizada? São os cidadãos? Não, nós precisamos cobrar do poder público essa rubrica orçamentária com custeio contínuo. É preciso, é urgente, é imperioso. E nesse momento de pandemia que nós observamos o quanto isso é relevante, né? Investir na nossa saúde. Fiz aqui, inclusive, um outro apontamento sobre a priorização da saúde, que já mencionei, sobre mudar a realidade, sobre mudar paradigmas, até mesmo para que nós não sejamos vítimas de pessoas que queiram legislar, porque não precisamos de leis para o assunto de esterilização, mas que não sejamos vítimas também de oportunistas. Nós temos hoje pessoas na citada causa animal, né, que para mim é uma questão também de saúde, primordialmente de saúde, pessoas que querem acabar até com funções relevantes da preservação de fauna, a exemplo dos zoológicos. Nós temos uma referência em Alagoas, que é o zoológico Pet Silvestre. É um zoológico que mantém espécimes, que está apto a receber animais vítimas de tráfico, um empreendimento que zela, que prima pelo bem-estar dos animais.
São animais, obviamente, de criadouros legalizados, que não foram retirados da natureza, e é preciso que as pessoas voltem um pouco ao seu conhecimento sobre isso, porque antigamente, né, e hoje ainda, existem diversos empreendimentos que atuam fora da regularidade, que atuam na ilegalidade. É claro que isso está errado, retirar animal da natureza é errado, mas animais que detêm licenças ambientais de INMA, de IBAMA, para serem comercializados e seguirem para um zoológico, onde eles primam pelo bem-estar animal, essa atividade tem que ser reconhecida, porque eles têm uma função, inclusive, de educação ambiental extrema, tamanha. Nós fazemos, inclusive, campanhas de educação ambiental no Pet Silvestre, a interação das crianças com os animais, é numa experiência que o doutor Henrique, inclusive, pode falar, porque tem relação com a ecoterapia também. São realidades, são experiências que as pessoas precisam ter para o conhecimento futuro. Conhecimento esse que a criança tem, que jamais vai esquecer em sua vida, porque lidou diretamente com o tucano, que ele só poderia ver nos livros, mas teve a experiência de ter essa vivência com o animal. Aprender, conhecer, preservar. É importante que as pessoas tenham também essa vivência. Então, eu opto, né, e tenho esse entendimento de preservação ambiental, porque não fosse, inclusive, pelos zoos, inúmeras espécies já estariam extintas. Mas eles fazem um investimento tamanho que várias espécies já deixaram de ser extintas, a exemplo, inclusive, do mutu, aqui em Alagoas, que tiveram em seu criatório, procriaram e fizeram com que saíssem da lista de extinção. Então, é preciso reconhecer. Nós não podemos, em nenhum momento, nivelar empreendedores, empreendimentos e pessoas que trabalham com animais como pessoas exploradoras. Então, todos os canis, né, quem trabalha com os animais, são exploradores de matrizes? Não. Eu conheço vários casos que não são. Tratam muito bem seus animais, dentro também de padrões de bem-estar animal, dignidade, vivência desses animais. E não podemos nivelar pelo pior, e sim fiscalizar. A atuação do Estado é essa, de fiscalizar o tempo inteiro, diuturnamente, para que casos de maus tratos não sejam ocorridos, né? Não tenham essa essência aí relevada por maus empreendimentos. É preciso separar, então, o joio do trigo. Aquelas pessoas que trabalham na regularidade e as pessoas que trabalham na irregularidade e na ilegalidade, para retirar do mercado, mas não de proibir. A pessoa que assim pensa, que não verifica que nesses empreendimentos estão presentes aí as 5 liberdades dos animais, que estão livres de dor, livres de aflição, livres de estresse, são animais que procriam livremente, são animais que vivem dentro de padrões de bem-estar, acompanhados por médicos veterinários, zootecnistas, são animais que são acompanhados na sua essência, na sua saúde, durante todo o tempo que ali convivem, inclusive no combate ao tráfico, onde os animais, onde os zoológicos também prestam grande serviço, a exemplo, novamente, do Pet Silvestre. Então, nós temos aí um problema que também vem acontecendo com frequência, que seria colocar a culpa dos errantes, do abandono de errantes, nos criadores que trabalham de modo regular. Então, a culpa é deles. Então, voltamos ao nosso ponto primordial. Não devemos nivelar todos os casos que trabalham na regularidade, na legalidade, com os criminosos. Se assim fosse, nós temos aqui em Alagoas maravilhosos ONGs, maravilhosos abrigos protetores que se doam para a causa animal, para a saúde desse animal, para novas realidades, campanhas de educação ambiental, para mudar a realidade desses animais. Se fosse assim, nós também tivemos um exemplo terrível de um abrigo que utilizou de meio fraudulento, praticou crime de estelionato em relação às doações que recebia. E se fosse dessa maneira, para nivelar todos pelo pior, nós estaríamos, então, condenando as ONGs por conta de uma maçã podre. Então, é necessário fazer isso? É justo fazer isso? Claro que não. Nós devemos fiscalizar para retirar do mercado os maus e manter os bons. Doutora Rosana, só de avisar que você ainda tem 5 minutos ainda.
Estou finalizando, pode deixar. Então, nós temos que a solução para a saúde é investimento em esterilização. Nós temos que criação e manejo, a solução é educação ambiental. Para maus tratos, fiscalização constante e medidas punitivas, que tanto os meus amigos da Comissão Nacional, quanto os meus colegas advogados e advogadas da seccional OAB Alagoas também têm lutado para esse fim. Comissão, polícia, Ministério Público, esforços para que nós tenhamos mais conquistas, né? Conquistas significativas em prol dos nossos animais. E encerro aqui com o meu agradecimento, minha participação, me coloco à disposição para qualquer tipo de dúvida e relembro, como o próprio tema do Congresso, tudo vai passar, nós realmente precisamos lutar juntos em prol dos animais, pelo direito dos animais, mas, como disse o doutor Reinaldo, com muito diálogo, com entendimento comum, para que não haja qualquer tipo de conflito, não mais do que aqueles já existentes. Então, muito obrigada pela participação. Bom dia para vocês. Obrigado, doutora Rosana. Parabéns pela explanação, brilhante. Doutora Rosana, que é presidente da Comissão do Bem-Estar Animal da OAB Alagoas. Parabéns, é uma honra recebê-lo. Eu vou devolver a palavra ao doutor Henrique e ele terá 8 minutos para finalizar a sua explanação, que foi interrompida por problema de conexão. Está com a palavra, doutor Henrique. Vou continuar. Eu estava tratando sobre o aspecto social, a relevância da prática desse esporte da vaquejada para toda uma coletividade do Nordeste, e que isso precisa ser bem posto, bem colocado, para que todo o Brasil entenda e compreenda que nós somos um país de dimensões continentais. E como dimensões continentais, a proteção do direito dos animais, ela passa além de um olhar apenas para os animais. Temos que olhar a coletividade, temos que olhar as pessoas que interagem com os animais e, com isso, alcançar e tentar buscar essa harmonia. Então, hoje, a vaquejada, ela emprega mais de 2 anos. Ele não sofre maus tratos. E há um dado muito interessante. Um estudo de uma associação de médicos veterinários aqui de Alagoas fez uma avaliação utilizando de medidores muito, muito interessantes, no caso, a proteína CK e o exame de cortisol em 400 animais, isso dentro de um processo judicial, eles foram nomeados como peritos judiciais, e para Doutor Henrique, continua com problema de conexão. Doutor Henrique, está me ouvindo? Lesão muscular, porque o fisiológico. Oi? Eu tô vendo bem. Eu estou ouvindo bem aqui. Mas nós estamos com dificuldade de ouvir. Está dando problema de conexão. Continue. Eu já cancelei o áudio. Desculpa, já cancelei o vídeo aqui. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Está falhando. Está falhando. O meu vídeo já está cancelado para facilitar e melhorar a comunicação. Está melhor agora? Certo. Agora melhorou. Bem, então, em relação aos maus tratos, o suposto maus tratos dos animais, a Anvebal comprovou que não há lesão muscular, que a proteína CK, ela identifica até a pré-lesão muscular. Imagine uma lesão. Então, o animal ele foi medido, esses medidores fisiológicos, antes, durante o descanso e após competir na vaquejada. E não houve lesão. O cortisol é um hormônio, como nós sabemos, que mede o estresse de qualquer mamífero. E o cortisol também foi analisado. Foi identificado um ponto basal. Esse ponto basal, se fosse ultrapassado, haveria estresse. Se não fosse ultrapassado, não haveria estresse. E nos 400 bois, feito esse exame por amostragem, não ultrapassou o limite do ponto basal. As que trabalham, que lidam com o direito dos animais, que lidam com animais, conhecem que as 5 liberdades são um dos critérios utilizados para identificar se há ou não há maus tratos. Você pode observar que durante uma vaquejada, essas fotos são de vaquejada, a ausência de fome, a liberdade
liberdade do conforto ruminar, liberdade de dor, sofrimento, ferimento com cortisol. Esses são liberdades que comprovadamente não são comprometidas na prática do esporte. Há também uma falsa impressão de que a cauda do boi ela é prejudicada. Hoje, atualmente, com a evolução da vaquejada, a cauda do boi ela é protegida. E esses protetores evitam qualquer tipo de lesão. E outro detalhe, a cauda do boi ela possui músculo. Se houvesse lesão, a proteína CK seria alterada. E se a proteína CK não for alterada, não há lesão na cauda, obviamente. O Conselho de Medicina Veterinária, ele já se manifesta bem-estar animal, que obedeça às regras apresentadas pela Associação Brasileira de Vaquejada, ela não causa maus tratos. Assim como os 26 Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. O que demonstra que a ciência também ela está a favor da prática esportiva. E aí o que é que vem relevante na questão do aspecto social, socioeconômico? A vaquejada ela movimenta, dentro do setor de esporte e lazer, 5,8 bilhões de reais. 5,8 bilhões de reais. E não se trata apenas do aspecto financeiro, não é ganhar dinheiro com o animal, é que as pessoas envolvidas, elas conseguem se manter sua família e ter uma prosperidade e um conforto que nessa região aqui desfavorecida, com pouca riqueza hídrica, é fundamental. Outro detalhe, que assim, esse é o mercado de cavalos, que a vaquejada corresponde a 12,9% do mercado nacional. Isso aí tem uma correspondência muito, muito relevante no aspecto socioeconômico. Nós temos um estudo feito em Alagoas, que nesse estudo, ligados diretamente à vaquejada, corresponde a R$ 5.171.920 de salários mensais e a 62 milhões de remuneração anual. Isso é muito significativo num estado como Alagoas, com poucas indústrias, com poucas oportunidades de trabalho. É tão relativo que a vaquejada aqui chega a ser o 11º setor da economia que mais emprega, superando a indústria química, como a Braskem, superando a agricultura, como outros setores do sucroalcooleiro, que vocês sabem, como todo o Brasil sabe, a importância e a relevância do setor sucroalcooleiro para Alagoas, e a vaquejada supera. Então, isso é um dado bem interessante. Não causa maus tratos, como foi comprovado com vários estudos. Outro detalhe que poucas pessoas sabem, menos de 0,5% do rebanho nacional é utilizado em vaquejada. E o boi que participa de vaquejada, ele só utiliza... Vocês estão me ouvindo? Alô? Vocês estão me ouvindo? Pode prosseguir. Estamos sim, doutor. Pode prosseguir. Menos de 0,5% do rebanho... Oi? Doutor Henrique, você ainda tem 2 minutos. Perfeito. Menos de 0,5% do rebanho nacional é utilizado na prática de vaquejada. 0,5%. E um boi que participa de vaquejada, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a grande maioria das pessoas que eu converso sobre o assunto pensam, ele só participa de vaquejada uma única vez na sua vida. Dali, ele uma parte sai para o abate, para os frigoríficos, outra parte volta para a engorda para ir para o frigorífico. Ele não participa de vaquejada, ele não é escolhido e eleito para ser de vaquejada o resto da sua vida, para todo final de semana competir. Ele compete uma única vez e daí vai para o abate. Então, eu queria também, outro dado interessante, e aí é uma imagem chocante que eu coloco para vocês, que poucas pessoas sabem, que 2% de fome e sede. O que corresponde a 4.400.000 bovinos mortos de fome e sede. E ao que interessa ao direito dos animais, eu não tenho aqui em Alagoas, aqui do meu lado, nenhuma instituição, nenhuma organização trabalhando para nós combatermos, para nós levarmos comida, para nós levarmos água para esse rebanho que morre. Enquanto que contra a vaquejada, que gera emprego, gera renda,
faz parte de nossa cultura, traz e os animais, traz o respeito que o homem daqui do campo tem pelo cavalo. O cavalo é seu companheiro, o cavalo faz parte do dia a dia do sertanejo, do nordestino, e ninguém se preocupa com esses bois que morrem de fome e sede, já que eles são a grande, imensa maioria do que há de pior e de maior maltrato que se possa imaginar para um animal. Então, a conclusão que eu tenho é que o aspecto social é muito relevante quando se falou do doutor Reinaldo e a doutora Rosana. Harmonia, equilíbrio, essa relação deve ser permeada com bom senso. O alento que os envolvidos na prática esportiva é a certeza que irá passar, dado por premissas equivocadas, forjadas em pareceres ideológicos. O esporte, junto com a alegria, o trabalho e o sustento de mais de 2 milhões de equilíbrio, busca por informações e respeito, principalmente à ciência. O respeito à ciência que nós estamos exigindo tanto hoje no Brasil. Que esse triste momento da humanidade nos faça harmônica pautada no equilíbrio entre o convívio dos homens com os animais, respeitando as diferenças de cada um e lembrando que o direito não pode ser aplicado dissociado da realidade social que o permeia. Conheçam o Brasil, conheçam o Nordeste, conheçam o nosso esporte e respeitem o estudo e a ciência que garante que ele não causa maus tratos. Certamente vocês terão outra visão desse tema que é do Norte e do Nordeste. Era isso que eu queria falar para os senhores hoje. Um pouquinho do meu dia a dia aqui com a vaquejada. Obrigado, doutor Henrique. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Henrique, que é conselheiro do Conselho de Administração da BQM, diretor da BQPAC. Parabéns pela explanação. Queria parabenizar a todos pelo excelente painel produtivo. Agradecer mais uma vez os funcionários da OAB, que são incansáveis, a diretoria da ENA, do Conselho Federal, pela essa oportunidade a todos. Parabenizar aos nossos palestrantes e, mais uma vez, espero que tenha sido produtivo esse painel e agradecer e que o nosso Congresso Digital continua com vários painéis que serão também tão proveitosos quanto esse. Parabéns à OAB, agradecer a presença de todos e, principalmente, dos nossos palestrantes hoje. Obrigado.